Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Bom dia, povo de Deus. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Como é agradável, como é bom, como é edificante. Mais uma vez aqui nos encontrarmos, nesta manhã do dia do Senhor, neste lugar, com o objetivo de adorá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. E em virtude disso, a nossa pastoral continua com o título Teologia para a Alma. E o subtema de hoje é Deus se revelou. Passamos 2 domingos falando sobre o Deus existe, procurem as suas digitais. Agora, o Deus que existe, Ele se revelou. Louvado seja o seu santo nome. Abramos, pois, a Bíblia Sagrada no livro de Deus, Êxodo, capítulo 33. E neste primeiro momento vamos ler apenas o versículo 18, pois no versículo 18 nós encontramos um pedido que o próprio Moisés faz a Deus. Moisés faz um pedido a Deus e esse pedido ele é respondido, e daí também nós temos uma base para um dos aspectos da revelação de Deus. Pedido esse que deveria ser nosso diariamente, continuamente. Vejam, pois, o pedido que ele fez, Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Moisés disse: então peço que me mostres a tua presença gloriosa. Eu estou lendo aqui a NVT, Nova Versão Transformadora. Peço-te, me mostre a tua glória. Moisés pede: eu quero te conhecer mais. Eu quero de fato experimentar mais de ti. E por quê? O que levou Moisés a fazer esse pedido? Mostre-me a tua glória. Parafraseando, eu quero te conhecer mais. Eu quero te ver. E aqui, pedindo a Jó que corrobore conosco, mas também colabore. Jó, lá no livro de Jó, livro de Deus, depois daquela experiência com Deus, Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Moisés aqui pergunta: mostra-me a tua glória. Só que Moisés já conhecia o Senhor. Foi o próprio Senhor que foi ao seu encontro, Êxodo capítulo 3, versículo 14, ou melhor, todo o capítulo 3. Foi o Senhor que foi ao seu encontro, não foi Moisés que foi ao encontro de Deus, foi o Senhor. E o Senhor ainda se apresenta dizendo para Moisés: olha, vai ter com o meu povo e diz que o eu sou te enviou. Mas agora, tempos depois, encontramos Moisés pedindo: mostre-me a tua glória. Ou seja, eu quero te conhecer mais, porque o meu prazer está em te conhecer. Em outras palavras, a razão da minha existência é o Senhor. O meu deleite está no Senhor. Mas aí a pergunta: com base em que ele pede esse pedido para conhecer mais de Deus? A base é que o Deus que existe, Ele se revelou. Diferentemente dos ateus, que pelo menos em tese, muito especialmente os dogmáticos, os analíticos, aqueles que estudam para tentar provar que Deus não existe. Diferentemente dos agnósticos, é negação, aqueles que negam a possibilidade de conhecer Deus. Eles até acreditam na existência de um ser supremo, mas eles dizem: é impossível conhecê-lo. Daí o agnosticismo, diferente de gnosticismo, gnosis, o agnosticismo, que envolve o conhecimento, o não conhecimento. É impossível conhecer Deus.
Diferentemente da filosofia que tenta dizer que o nosso Deus é o absoluto, mas de forma impessoal. Diferentemente de tantas outras propostas que envolvem a epistemologia, que é a doutrina do conhecimento, o nosso Deus existe. E Ele soberanamente resolveu se revelar. E Ele graciosamente resolveu se desnudar para nós. Pois é em virtude disso que Moisés ainda pede mais: mostre-me a tua glória. Mostre-me a tua glória. E Deus responde. E aí voltemos rapidamente para o texto, pois é apenas uma pastoral, mas eu não posso ser irresponsável de tratar uma pastoral com superficialidades. E a partir do versículo 19 nós temos o Senhor respondendo para Moisés, o Deus que se revela, Caio. Ele continua num processo contínuo de se dar a conhecer aos seus. Moisés pede, ele responde. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, ou Iavé, ou... Lembra aquela canção? Conclua. Você sabia que é uma das tentativas de pronunciar o tetragrama Yehoa? É a tentativa mais próxima de pronunciar o eu sou lá, que são 4 letras em hebraico, Yehoa. Então o Yehoa ali não é invenção do compositor, não. O que tem de estética ali é só mas a pronúncia é a mais próxima que tem para o nome, para o tetragrama que fala do nome de Deus, Yehoa. Aí quando se vai para o português, a tentativa é Iavé, Jeová, Iavé. Aí Deus disse: mostrarei o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Louvado seja o Senhor. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa cobertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas, Moisés. Meu rosto, porém, ninguém pode ver ou poderá ver. Aí você vai para o capítulo 34 de Êxodo e você percebe que Deus fez isso. Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Êxodo 34, meus queridos, observe a partir do 18. Agora vem a concretização. Deus resolve mostrar um pouco mais da sua glória para Moisés. Moisés disse, estou no 33 ou 34, isso. Então observe, na verdade é o 35, não é? Eu falei 34, mas é o 35. Estou usando aqui o smartphone. E aí está travando aqui, mas não tem problema, eu vou tentar passar aqui. Porque Deus mostra para Moisés, no 35, Deus passa por Moisés e o próprio Deus começa a falar de si mesmo. Para quem? Para Moisés. Ele começa a falar de si mesmo para Moisés. O versículo, eu leio depois para você por conta do tempo. Mas Deus mostra, Deus passa pela frente de Moisés, 33 e 34, e depois o 35, e Deus passa por Moisés. Moisés o vê de costas, e é o próprio Deus que anuncia a ele: eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu faço misericórdia por 1000 gerações, eu faço isso, eu faço aquilo. Então Deus atende o pedido de Moisés, desnudando-se um pouco mais para Moisés, porque Ele é o Deus que se revela. Então leia os capítulos 33, 34 e 35 na íntegra em casa. Pois o Deus que existe é o Deus que se revela. E Ele se revela em 2 aspectos de forma bem compacta. Salmo 19. Abra sua Bíblia no Salmos 19. Vamos lá. Salmos 19.
Enquanto você abre a sua Bíblia, observe aqui o texto de Êxodo 34:5. O celular destravou. Então o Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé, o próprio Deus. O Senhor passou diante de Moisés proclamando, o próprio Senhor, Javé, ou Yavé, ou Jeová, ou Ioá, o Senhor, o Deus de compaixão, misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e o adorou. No 33, mostre-me a tua glória. No 34, Deus mostra. O resultado, Moisés se prostrou e o adorou. Porque o Deus que existe, ele se revela para ser adorado. Aí o Salmo 34, ou melhor, 19, apenas numa exposição compacta, porque a hora já está chegando no meu tempo. Salmo 19. Porque nós temos aí o Deus que se revela, ele se revela tanto na revelação geral, que é encontrada na natureza, é encontrada na história, é encontrada na consciência do ser humano, mas ele também se revela nos seus atos redentores, que nós chamamos de revelação especial. E Deus levou Moisés, no Salmo 19, a falar sobre essas duas revelações, a geral e a especial. Então vamos lá para os Salmos 19. Se o meu celular continuar nos ajudando, mas a sonoplastia está ali para nos ajudar. Veja primeiro a revelação geral. Deus se desnudando para nós através daquilo que ele criou, a natureza. Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O texto prossegue. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. E o salmista prossegue falando da revelação geral. Não há linguagem, não há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Aí pôs uma tenda para o sol. Que coisa linda, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Aí se encerra uma breve exposição feita pelo salmista da revelação geral apenas no campo da natureza. E eu não vou falar aqui da revelação geral no campo da história, porque o tempo não nos é propício, e nem da revelação geral no campo da consciência, que de certa forma, quando aqui estivemos passando 2 domingos falando sobre o Deus que existe, nós demos uma pincelada sobre a moral humana como digital da existência de Deus. Mas basta nos ficarmos com a revelação da natureza. Para onde olhamos, nós temos Deus dizendo: eu sou isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus sábio. Só que em virtude do pecado, essa revelação não pode salvar. O que ela faz é tornar o ser humano indesculpável. Aí começa o versículo 7, a revelação redentora, a revelação salvífica. É quando Deus resolve revelar uma verdade salvadora através de atos redentivos. Observe agora, todos juntos. Revelação especial. A lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. O testemunho do Senhor é reto e dá o quê? Sabedoria aos simples. Prossigamos, queridos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora observe. Até o versículo 10, do 7 ao 10, você tem o que nós chamamos de paralelismo sinônimo. O que é um paralelismo sinônimo na hermenêutica bíblica reformada? É quando o autor ele está falando da mesma coisa, mas usando palavras diversas para mostrar a riqueza do que ele está falando. Do versículo 7 até o 10, a razão é a revelação de Deus, a palavra de Deus.
Só que ele descreve aí a palavra de Deus como o juízo do Senhor, o temor do Senhor, os preceitos do Senhor, o estatuto do Senhor. Mas aí a língua hebraica ela é muito rica também. Então ele usa o que nós chamamos e aprendemos no seminário de hermenêutica de paralelismo sinônimo. Ou paralelismo enfático. Ele está falando a mesma coisa, mas ele repete com outras palavras para mostrar o quanto a revelação especial ela é rica, ela é poderosa. E mais, do 7 ao 10, o autor diz o que é que ela faz. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela faz isso, ela faz aquilo. Isso me faz lembrar de 2 Timóteo 3, quando Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para educar, é útil para corrigir, é útil para transformar, é útil para transformar o homem na imagem mais e mais de Cristo. Agora ele continua. Como é que, uma vez diante dessa revelação, como é que devemos reagir? Versículo 10. Todos juntos agora. Já estamos chegando ao termo da pastoral. Todos juntos. São mais desejáveis do que o ouro. Agora eu pergunto, tem sido assim para você? A revelação especial de Deus tem sido para você mais desejável do que o ouro? E entenda o ouro aí no aspecto econômico, entenda o ouro aí no aspecto rentável, rentabilidade. Eu pergunto, a palavra do Senhor, ela é mais rentável para você do que o ouro, que representa um aspecto rentável até hoje? Um dos melhores investimentos continua até hoje é investir em ouro para quem tem dinheiro. E são mais doces do que o mel e o destilado no mel. Quem é que gosta de mel? Irmão, especialmente naqueles tempos, na ética judaica, jamais o judeu faria um mel misturado com água, como fazemos hoje no Brasil. Mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Aí ele prossegue. Qual deve ser a reação daqueles que recebem a revelação geral, muito especialmente especial? Vamos lá, pode prosseguir, versículo 11. Além disso, veja, qual deve ser a tua reação? Por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Deus não se deu a conhecer para transformar você num cabeção. Deus não se deu a conhecer para que você saia por aí humilhando os outros, achando que você sabe sem saber de nada. Aliás, se tem uma expressão socrática, da filosofia socrática, e tem respaldo escriturístico, e deveríamos colocar no nosso coração, é que quanto mais nós lemos, mais nós sabemos que nada sabemos, porque só Deus conhece tudo e todos, a Ele toda a glória. Eu sei que eu nada sei. É assim que eu me sinto. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio um livro, esse é o sentimento. Eu sei que nada sei diante daquilo que Ele sabe, porque só Ele sabe plenamente, totalmente, exaustivamente, e a Ele toda. É assim que você tem reagido? Você tem se deixado admoestar pela revelação de Deus? Eu pergunto, você tem sido mudado pela palavra? Você tem sido mais humilde ao ouvir a pregação da palavra? Tantos bons pregadores por esse Brasil afora, Deus seja louvado por eles. Mas a pergunta é, Deus não levantou esses bons pregadores para simplesmente gerar entretenimento intelectual? Não sejamos atenienses em busca de novidades, de bons oradores. Deus levantou esses grandes pregadores para que pudéssemos entender a sua palavra e colocássemos em prática a sua palavra. Presbítero Hermes, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E encerro lendo os últimos versículos. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. O que tem de gente soberba, maquiada de piedade, até com a linguagem de piedade, mas soberba é brincadeira. E muitas vezes esse que está falando pode ser um deles. Que ela não me domine, então serei irrepreensível. A palavra irrepreensível aí é maduro diante de Deus. É o homem com quem facilmente é difícil apontar o dedo para ele, ou uma mulher, e ficar ali livre de grande transgressão. Vamos lá. E o salmista diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis da tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Preste bem atenção, para Deus nada adianta você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você não colocar nada em prática.
Para Deus, não adianta você ler Bavinck, 4 livros de teoria de temática, e você não colocar lá em prática. Para Deus, não adianta você conhecer os filósofos pré-socráticos, socráticos, pós-socráticos, contemporâneos, sei lá quem for, se você não colocar em prática as verdades oriundas da sua graça comum. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Toda a igreja diz...